Bem-vindo a mais uma aula do Cursol Pro. A gente está no módulo de instalador, no módulo 3, módulo sobre dicas e boas práticas de instalação. E hoje eu vou falar sobre ferramentas e equipamentos especiais, ferramentas e equipamentos específicos que você vai precisar para fazer uma boa instalação de um sistema fotovoltaico. Então, vamos lá. Vamos aqui na nossa aula 3.11, ferramentas e equipamentos para instalação de sistemas fotovoltaicos. Como eu falei, a gente começa falando sobre quais são as especificidades de um sistema fotovoltaico, o que ele tem de diferente, o que ele tem de específico. Bom, para começar, trabalha-se com tensão e corrente contínuas. Isso aí é uma especificidade importante. São módulos, são equipamentos que utilizam conectores também específicos, também especiais. São os conectores MC4, mais comumente hoje em dia, e antigamente utilizavam-se os MC3. É possível que você ainda pegue alguma instalação, algum módulo um pouco mais antigo com esse padrão MC3 também. O inversor de potência e o controlador de carga são equipamentos também específicos de um sistema fotovoltaico. E a estrutura de fixação, que também é um equipamento que é fabricada exclusivamente para sustentar os módulos fotovoltaicos. Aí a gente vê uma instalação de uma instalação para sistemas em solo. O que significa isso daí? Quando eles não estão em telhado, quando eles não estão em cima de alguma outra estrutura, de algum imóvel, eles são instalados diretamente no solo. Então você vai precisar de equipamentos específicos para isso. Normalmente são grandes instalações de mini geração ou até mesmo de usinas fotovoltaicas. Então você vê aí na foto um equipamento para fixação e instalação de estacas, tá? Isso não vai ser tão comum assim em uma instalação menor, em uma instalação residencial, ou mesmo que esteja em solo, mas para poucos módulos. Aí eu destaquei um vídeo que a gente vai assistir aqui, que ele mostra rapidinho o passo a passo da preparação de uma instalação em solo. Então, vamos assistir o nosso vídeo aqui. Vamos lá para a página do YouTube. Vou botar aqui ele em tela cheia e dar uma adiantadinha nele aqui. Até para tocar aqui um pouco mais rápido. Então, começa com a preparação de uma grande área, um grande espaço aberto, cuidado no local de instalação, terraplenagem, etapas fundamentais, de nivelamento do solo e preparação da fundação, as análises, os estudos da topografia para determinar que esses módulos eles estejam perfeitamente alinhados, garanta que todos os módulos estejam realmente com o mesmo alinhamento. Eles têm que ter a indicação também da orientação, voltado para o norte, no caso aqui do hemisfério sul, e tem que estar com a inclinação adequada também. E aí, sim, o início, aquela máquina de fixação aí olha lá. Então ela vai enterrando e mantendo o mesmo alinhamento em todas as estacas. Aí o sistema que eles estão usando nessa montagem aí, ele faz o frame, faz a estrutura aí em poucos minutos, e ele usa somente 3 parafusos de fixação. É uma estrutura bem legal, olha só. Isso é uma instalação na Alemanha, tá? Esse vídeo é de 2011, então já tem algum tempinho aí. E todos aí, o cuidado para que todos fiquem
na mesma inclinação, no mesmo prumo, no mesmo nivelamento, a montagem dos trilhos de fixação, né? Ele fala que coloca 4 trilhos aí em cada estrutura. Aí de novo o cuidado para se manter, né, a mesma inclinação, preenchendo os módulos aí, colocando aí os grampos, os clamps. Aí a chegada dos módulos, você pode observar que esses módulos escuros aí ou são de telureto de cádmio ou de silício amorfo, né? São módulos de filmes finos, são montados aí com cuidado, fixados aí com a parafusadeira elétrica, os conectores MC4 conectados, e aí como é que eles ficam aí no final, a montagem de vários módulos, os inversores abrigados, né, por trás da estrutura para não ter incidência direta de sol nos inversores. Olha aí, os inversores por cada grupo de módulos, e chegam em subestações, né, onde eles são transformados. Então tem transformador para média tensão e todos os transformadores são direcionados para a linha de transmissão, de onde a energia é transferida. Então essa instalação aí, você vê aí ao fundo também vários aerogeradores, né? Então é um vídeo aí promocional aí dessa empresa, a MPTEC. Ela fala sobre módulos, tá? Como erguer, né? Como erguer sistemas em solo. E depois ela sugere aqui um outro vídeo aqui que a gente não vai passar agora não, mas deu para a gente ter uma ideia legal de como aqui é feito. No slide aqui eu vou disponibilizar para você aqui o link do vídeo, tá? Você pode acessar aí e assistir com calma também, novamente. E aí então, uma listagem, né, continuando aí, dos tipos de sistema em solo. No caso da estrutura permanecer sobre blocos de concreto, como você vê aí nessa imagem agora, a fixação pode ser através de porca em arruela em uma barra, né, uma espécie de barra roscada chumbada diretamente nos blocos, como está mostrando aí, essa preparação aí específica. Para sistemas em telhado, né, a gente vai ter que usar parafusadeiras, de preferência parafusadeiras com bateria, né, para, né, facilitar aí o acesso. Normalmente é difícil você levar energia lá para o telhado. Então, parafusadeiras elétricas com bateria e aplicadores de silicone, desse tipo aqui, ó, né? Aplicador para fazer os tratamentos de vedação. Sempre que você precisar fazer uma intervenção, fixar, modificar alguma coisa na telha, é importante sempre deixar ele impermeabilizado. Novamente. Aí a imagem de crimpadores, né? Alicates de crimpagem aí para os conectores MC4 principalmente, ou para os MC3. Você pode ver aqui alguns acessórios. Então essa pecinha aqui é para desconectar, tá? Para desconectar o conector MC4, ele tem umas travinhas, é muito difícil você desconectá-lo só com a mão. Então é importante usar essa ferramenta adequada para não quebrá-los. E os alicates aqui de crimpagem. Aí os crimpadores para conectores tubulares e de compressão, para fazer os terminais, né, a finalização de cabos e fios aí da instalação elétrica. Não necessariamente todos são necessários, né? Alguns inversores não é recomendado utilizar esse tipo de conector, mas se você está fazendo as conexões nos bornes, nos disjuntores, nos portas fusíveis, é sempre bom colocar um terminal, e esses alicates crimpadores ajudam bastante nisso aí. Com relação às ferramentas de medição, né, os equipamentos de medição, começando aí com o multímetro, que deve medir tensão contínua, tá? Corrente contínua, então um alicate amperímetro, interessante. Eu coloquei aqui tensão contínua até 1000 volts para medir a tensão
das strings, dos arranjos lá dos módulos em corrente contínua, mas obviamente você vai precisar também que ele meça a corrente alternada, só que não existe, né, você não vai, por isso que eu não botei aqui, não precisa se preocupar, porque não existe um equipamento desse que só meça tensão contínua, ele vai medir tensão alternada também. Corrente contínua é importante porque os alicates normalmente eles medem só CA, então você tem que comprar um alicate amperímetro específico, né, para CA e CC. Aí você tem uma imagem de um megômetro, é um equipamento importante para você medir resistência de isolamento, para medir se está tendo algum tipo de fuga, né? Corrente de fuga ou baixa isolação no seu sistema. Por exemplo, você mede do terminal positivo para ver se está tendo alguma fuga para a terra, terminal negativo para ver se está tendo alguma fuga para a terra, para encontrar defeitos e para verificar também se a instalação foi bem feita, se não tem pontos aí de curto-circuito. Ele tem que aplicar uma tensão maior do que 1 kV, tá? Para essa medição ser eficiente, e medir resistências acima de 1 megaohms. Um outro equipamento aí também utilizado em sistemas fotovoltaicos é o chamado PV Tester, ou seja, PV de fotovoltaico, né, em inglês, testador fotovoltaico. Ele é muito utilizado em comissionamento de grandes sistemas. Então, o que é um comissionamento? Quando um cliente compra uma usina, por exemplo, ele compra essa usina do fabricante, dos módulos, dos inversores, e vai ter um profissional que vai fazer integração, vai ligar, conectar tudo. E essa usina vai ser entregue. O comprador, o cliente, normalmente ele não tem condição de verificar se essa usina está funcionando 100%. Será que ela está funcionando, gerando 100% do que foi contratado? Ou ela está gerando 95%? Ou está gerando 90%? Né? Todos os, sei lá, às vezes uma usina tem 10 mil módulos, 15 mil módulos. Então todos eles estão funcionando, beleza, todos eles estão dentro da especificação. Os inversores, né? Centenas de inversores, dezenas de inversores, todos estão ligados, configurados, funcionando. Tudo, não tem problema nenhum. Então, assim, para verificar isso aí é contratado uma terceira empresa que vem fazer apenas o comissionamento. Essa empresa que faz o comissionamento, ela pega a especificação da usina, fala, essa usina deve ter isso e eu vou verificar realmente se está tudo conforme o que deveria estar. Então, isso é o comissionamento e eles fazem testes utilizando um PV Tester, por exemplo, onde ele faz levantamento e medição de curvas IV, tá? Que você consegue medir um grupo, né, uma string inteira, um grupo de inversores, um arranjo de módulos, vários módulos de uma vez só, medindo e verificando a curva IV deles. Você faz testes de resistência de isolação também, para verificar se não tem nenhum problema de fuga também. Corrente, né, corrente nominal, corrente do sistema contratado, corrente de curto, corrente de tensão de circuito aberto, se verifica todos esses parâmetros importantes no sistema fotovoltaico. Verificação da continuidade do terra, se o terramento está bem feito, se realmente tem continuidade. Faz uma medição de irradiância, né, através de uma célula de referência e confronta o que a célula de referência está medindo para o que os módulos estão absorvendo e estão convertendo em energia elétrica. Um outro equipamento importante também, né, na parte de comissionamento, na parte de... muitas vezes para você, na instalação também, é bom para você detectar algum tipo de defeito, é a câmera termográfica. A câmera termográfica, ela identifica uma série de problemas, entre eles defeitos na caixa de junção dos módulos, mau contato nas conexões entre módulo, ou dentro da própria string box, ou dentro de um quadro de distribuição de circuitos. Ele identifica hotspots em módulos fotovoltaicos, né? O que são hotspots? São células que podem estar com problema, células que podem estar em curto, células que podem estar não gerando, abertas. Então elas vão aparecer numa imagem termográfica como pontos, uma coloração diferente, uma coloração mais
mais quente, né? Com a temperatura maior. Esses pontos são chamados hotspots e eles identificam uma série de problemas, né? Existem vários estudos só sobre como utilizar a termografia e como ela está associada com cada um dos tipos de problema. Por exemplo, podem ter problemas identificados, problemas de sombreamento, problemas de sujeira nos módulos, problemas de sujeira pontual, né? Problemas de mau contato, problema de um módulo estar desligado, problema de uma string inteira estar aberta por ter aberto, por exemplo, um fusível de proteção dessa string, por ter se rompido um cabo, por ter aberto uma proteção do lado de corrente contínua. Então, tudo isso aí é verificado por termografia e e ela facilita bastante, principalmente se você tem uma área muito grande de módulos. Então, se você tem centenas de módulos, né, milhares de módulos, você pode fazer uma varredura por termografia e ela é bem mais rápida para identificar algum problema, ok? Podendo ser feito inclusive de forma aérea, né? Hoje em dia se faz isso com drones. Então, assim, como considerações finais, né, é importante a gente sempre conhecer todas as ferramentas e equipamentos, saber utilizar, né? Aquela conversa que eu já tive com vocês, não vai aprender a usar isso aí durante a instalação, na frente do cliente, no local público, exposto lá em cima do telhado, porque isso aí pode ser uma propaganda negativa péssima. Conforme, né, o sistema for maior, maiores serão as exigências com relação a medições e relatórios. Então, muitas vezes você precisa ter várias medições, vários relatórios, e isso aí inclui uma espécie de serviço à parte, como eu comentei, chama-se comissionamento. Isso pode ser contratado, você pode inclusive oferecer esse serviço de fazer comissionamento para terceiros. Ter ferramentas de valor agregado, né, de alto valor agregado, traz um diferencial para a sua empresa no mercado, ou seja, você se coloca no mercado como uma empresa que realmente trabalha tecnicamente conceitos mais profundos, você trabalha tecnicamente com todos os equipamentos necessários, você não faz gambiarra, você não utiliza equipamentos de fundo de quintal. E você então começa a ter clientes mais exigentes, ter clientes mais selecionados, tá? E instalações mais complexas, inclusive, que acabam também te gerando um retorno financeiro maior, obviamente. O uso de certos equipamentos pode se tornar um serviço, como eu falei. Comissionamento pode ser um serviço que você vai oferecer. Ou, simplesmente, você não precisa fazer o comissionamento inteiro. Você vai lá só para fazer o teste de levantamento de curvas IV de todos os módulos. Isso é um serviço. Isso custa, né? Você tem o seu equipamento e você vai cobrar para fazer esse levantamento aí, porque praticamente ninguém na sua região vai ter. São equipamentos caros, tá? São equipamentos de $20 mil, $50 mil. Então, é um investimento, mas que muitas vezes você consegue se posicionar e se colocar no mercado e oferecer um produto específico. Até mesmo um aluguel desses equipamentos, né? Então, você tem 3 equipamentos e você é um só, mas você pode fazer o comissionamento com um, usar você mesmo, e outros 2 você aluga enquanto você não está utilizando. Também é uma forma, porque tem muitos profissionais que gostariam de ter, mas não tem o capital suficiente para ter um equipamento desse aí e podem alugar de você. Certo? Então, esses são os comentários, as observações, as reflexões e as dicas, as principais dicas com relação a equipamentos e sistemas específicos, ferramentas específicas para sistemas fotovoltaicos, principalmente na instalação e no comissionamento. Ok? Então a gente fica por aqui, né? Nosso módulo de instalação ele está já se encaminhando para o final e eu vejo você na próxima aula. Um grande abraço, tchau, tchau!